Então, Wilson, mas... eu acho que a gente tem alguns... Obviamente a gente vai falar de todas as posses, mas algumas são mais relevantes. E você até mencionou o Paulo Pimenta, que assumiu aí o Ministério da Comunicação Social, a SECOM, que cuida basicamente de disseminar as notícias a respeito do governo, né? É ele que faz relacionamento com a imprensa, além também de cuidar das TVs estatais, né? Então, qual foi o que você captou dessa solenidade e, sobretudo, do discurso do Paulo Pimenta? Vai melhorar a relação da imprensa com o governo? Até que ponto? Porque a gente sabe que o PT também tem lá suas, vou chamar assim, de idiosincrasias para lidar com a imprensa, né? O que você captou? Eu acho que você utilizou um termo perfeito, o Grebe, de fato. O PT tem suas idiosincrasias para lidar com essa questão da imprensa, né? Eu acho que... Eu não sei se o Joelton tá com a gente, mas teve uma matéria sobre isso que a Vanessa publicou mais cedo, falando... Oi? Ótimo, se você já puder colocar na tela, porque eu quero aproveitar, Grebe, a matéria na tela para comentar a posse do Paulo Pimenta. Foi uma posse super concorrida, a do ministro da SECOM, né? E teve um caráter curioso, porque durante seu discurso, o Paulo Pimenta, ele reforçou que não vai ter mais cercadinho, que a EBC vai ser uma TV livre e que a relação do primeiro escalão com a imprensa vai ser uma relação mais transparente, pelo menos no discurso, né, Greve? É bom lembrar que isso é no discurso, estamos falando de primeira semana, estamos falando de início de governo. Entre a teoria e a prática, amigo, há um abismo gigantesco. Então, vamos ampliar na tela, por gentileza, Joel? Amplia um pouquinho, que eu quero pegar só um trecho do Paulo Pimenta para gente dissecá-lo. Pode subir. Aê, ótimo. Eu só pego aqui porque a tela está um pouco longe, então vou ter que usar meu óculos aqui. Durante o processo eleitoral, o STF, né, e o Tribunal Superior Eleitoral, em várias oportunidades, acabaram estabelecendo regras, normas. Nós entendemos que esse não é o melhor caminho. O melhor caminho é um ambiente amplo e de debate, né? E depois ele complementa esse discurso dele quando fala que não é possível que o governo federal utilize verbas públicas para fazer impulsionamento, patrocinar desinformação. Grebe, hoje, durante todo o discurso do Paulo Pimenta, ele focou muito nessa questão da desinformação. E é bom lembrar que não só o Paulo Pimenta, né, Grebe? Como nós estamos acompanhando a posse ao longo da semana, a própria ministra da Saúde, Anísia Trindade, também bateu muito nessa coisa das fake news, né, da notícia falsa, né? E o sentimento que se teve lá no Palácio do Planalto, na posse do Pimenta, é que o PT, pelo menos no discurso, quer acertar. Fala-se muito de transparência, que a imprensa vai ter livre acesso no Palácio do Planalto, que vamos poder conversar com os ministros, que eles vão estar abertos a críticas. O PT diz isso. Eu, sinceramente, não acredito muito, mas eu parto daquela premissa, né, Grebe, que primeiro você, né, Aguarda os fatos, né? Vamos esperar os fatos. Então se falou Agora, muito dessa transparência, né, que o governo quer dar nesse governo Lula 3. Se vai acontecer, sinceramente eu não sei, Grebe. Wilson, não sei se você tem a mesma memória que eu, né, do primeiro governo do Lula, que tinha o Franklin Martins como ministro da SECOM, né, como titular da SECOM. O Franklin Martins não foi exatamente alguém que fechou as portas do palácio para a imprensa. Ele dificultou, sim, a comunicação. Eu trabalhava num veículo que era a Veja, que estava sempre em guerra com o PT, né, em conflito com o PT. Enfim, depois de um certo ponto, não era um trânsito tranquilo, fácil, né? Mas nunca chegou ao ponto de ser essa coisa só do cercadinho. Agora, o mais problemático no governo, naquele governo do Lula, naqueles dois primeiros governos do Lula, foi o fato de que eles implementaram pela primeira vez no país esse sistema paralelo
de comunicação e de informação. Uhum. O sistema do bolsonarismo nas redes sociais, ele era muito eficiente, muito forte, mas não foi o pioneiro, né? Sim, O Franklin perfeito. Martins criou uma rede de blogs alimentados com dinheiro público também, que só falavam bem do governo e também faziam um combate bem duro a qualquer um que fizesse crítica, né? Então, a minha pergunta, eu queria ver se você ouviu alguma coisa a respeito disso, é se a gente pode esperar que um sistema semelhante seja reinstaurado no Planalto, né? Então, ô Grebe, sobre isso eu quero te trazer um bastidor, que eu acho que é um bastidor muito, muito curioso, que ele não vai responder a tua pergunta, mas ele Hum, vai te dar alguns indicativos. Uma frase que eu escutei de vários assessores parlamentares, de vários integrantes do Palácio do Planalto hoje, nessa nossa incursão na posse do Paulo Pimenta, o que eu vi foi a seguinte frase: Wilson, faz tempo que eu não vejo tanta gente aqui procurando uma boquinha. Então daí você já tira. Daí você já tira o que pode vir, né? É certo. essa tal mídia alternativa, essa coisa que enfim, que se constituiu no PT, você falou isso muito bem. Há um processo de aproximação de vários integrantes dessa mídia alternativa mais aguerrida, né? Que, de novo, né, não começou com o governo Bolsonaro, começou com o governo PT, mas ele ganhou uma outra cara durante a gestão Jair Bolsonaro. Então, vários personagens lá estavam circulando hoje lá pelo Palácio do Planalto, né, já esperando aí uma aproximação. E nessa gestão da segunda Paulo Pimenta, ele já indicou aí para alguns aliados que assim vai ser uma gestão mais aberta no que se refere ao uso de dinheiro público para propaganda institucional. Não vai ser um governo tão fechado como o governo Jair Bolsonaro. É bom lembrar que a gente precisa entender que existe uma diferença de método aí, né? O governo Bolsonaro ele priorizou as verbas para as big techs, né? Twitter, Facebook, YouTube, para que a partir daí você fizesse o crivo das ações institucionais e aí caíssem nos cofres dos aliados, né? Era um processo indireto. Agora volta a ser um processo mais direto, o Greve. Então, essa injeção de recursos tende a ser agora uma injeção mais direta, mais incisiva e tende a ser uma injeção que é até mais fácil também de se Acompanhar, fiscalizar, né? né? Exatamente, né? Porque você vai ter a injeção direta do governo federal aplicando diretamente na Globo, no SBT, enfim, e nos veículos de imprensa. Só não no antagonista, porque a gente não aceita dinheiro público, né? Exato. Uma O premissa, Duda queria, uma premissa do nosso. Oi? o Duda queria intervir na nossa conversa aqui. Eu acho que eu tenho uma parte da resposta a essa pergunta do Graeb, até que ponto que o novo governo Lula vai repetir essa história aí dos blogueiros, né, do Franklin Martins e tudo mais. Vamos lembrar o perfil do Paulo Pimenta. O modelo do Paulo Pimenta é a ditadura venezuelana de Nicolás Maduro. Esse passado dele a gente não vai apagar, né? Esse cara é o sujeito que, em 2019, entra invadindo ali aos sopapos a embaixada da Venezuela, que deveria estar... Estava lá dentro os funcionários do Juan Guaidó, e ele entra junto com os sindicalistas e com o pessoal do MST, expulsando esse pessoal do Guaidó e com violência, né? Sempre foi um super apoiador do Nicolás Maduro, recebeu cerimônias ali de agradecimento por parte desse pessoal do Maduro, foi para lá, discursou, e né, nos grupos de transição, estava aí num grupo de transição de, acho que infraestrutura, alguma coisa assim. No fim, é um cara que o PT usa como um coringa, agora está na SECOM, pode estar em outro lugar no futuro, mas o modelo dele é a ditadura de Nicolás Maduro.
que não tem nada a ensinar a gente sobre liberdade de expressão ou liberdade de imprensa. Censura total, perseguição a todos os órgãos de comunicação privados que criticaram ou deram uma outra versão dos fatos que não a versão da ditadura de Maduro. E só para a gente encerrar esse capítulo na conversa, Wilson... Só fazer uma parte aqui rapidinho. É por isso, Duda, que assim, a gente precisa separar muito bem, para quem está nos escutando, o que é discurso do que é prática, entendeu? Assim, você ir lá na frente, no púlpito, dizer, olha, vamos ter liberdade de imprensa, vamos ter transparência, não vai ter sigilo de 100 anos, não vai ter isso, não vai ter aquilo, beleza, é o melhor dos mundos, qualquer papagaio fala isso, esse é fato. Agora, você tirar esse discurso, né, da prática, sabe, da teoria, perdão, para a prática, esse vai ser o grande desafio, tanto do Paulo Pimenta quanto do PT, entendeu? Porque isso, Graeb, acho que uma temperatura para você que nos acompanha aqui pelo celular, pela Smart TV, enfim, pelo smartphone, enfim, é que é o seguinte, há um clima nesse primeiro momento, inclusive ontem o Claudio falou aqui no papo, há um clima de muito oba-oba na grande imprensa, né? Há um clima, e a gente já falou aqui, inclusive já falei contigo, Graeb, aqui nas nossas conversas de bastidor, apesar de você estar em São Paulo, aqui nos nossos papos aqui aleatórios pelo telefone, olha, tem um clima de muito oba-oba nesse primeiro momento, entendeu? Ótimo, maravilha, mudança de governo, acho que faz, faz até... É sadio para a democracia você ter uma alternância de poder. Agora, a questão é a seguinte, como é que o PT vai lidar com a primeira crise? Porque ela vai vir. Não vai ser... Wilson, eu queria, antes de abandonar esse assunto, você completa o seu raciocínio. Eu queria que você falasse, me parece que ele jogou para depois a história sobre eventual regulamentação sobretudo das redes sociais. Parece que agora eles quiseram puxar um pouco mais para as empresas de redes sociais, né? É isso mesmo. Ele resolveu... Tem até matéria sobre isso, tem uma nota sobre isso, né? Será que a gente consegue colocar no ar, Joelton? Enfim, daqui para o ano que vem a gente consegue colocar no ar a nota, mas enfim. Mas é isso mesmo, Graeb. O que acontece? Essa era uma ideia que foi defendida pelo Lula e até pela campanha de fazer um trabalho de regulação da mídia, e pelo menos nesse primeiro momento o PT resolveu, peraí, vamos colocar um pé no freio, porque assim, não é porque o PT é lindo, maravilhoso, não é porque houve uma consciência divina, é porque o partido e a base do partido percebeu que um assunto desse não faria o menor sentido você levar um assunto desse para regulamentação de Congresso e já arriscar, num primeiro momento, você perder a base. A base do governo PT... Oi? Levar no coco. Exatamente, vamos esperar um pouco. Por que isso, Graeb? O que ocorre? A base de sustentação do governo Lula, nesse primeiro momento, ela é uma base muito frágil. Então, cada projeto, cada briga que o PT precisará travar no Congresso, vai ter que ser uma briga realmente que vale a pena, sabe? E aí o PT está guardando esse arsenal para as brigas de caráter econômico, da economia, assim. Não faz sentido você entrar numa pauta que é tipicamente do PT, você entrar numa briga, num congresso que vai ser um congresso conservador e que vai ser um congresso que vai bater muito nessa questão da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa, né? Tudo bem que tem uma ala ali aloprada que vai, né, querer liberdade, inclusive, para divulgar informações falsas, mas entra nesse cômputo, entra nesse combo aí da liberdade de opinião que é tão cara para essa direita, que vai precisar, sim, ter essa liberdade para combater o PT nos próximos 4 anos. Muito bem. E vamos então passar para uma posse que acabou tendo uma certa sintonia, né, com essa do Paulo Pimenta, que é a posse do famoso Bessias, na verdade o Jorge Messias, que agora se transformou em advogado-geral da União. O Messias é aquele assessor da Dilma, né, que deveria ter levado um papel para o Lula, aquela conversa que foi captada no momento em que a Dilma tentou nomear o Lula para a Casa Civil do governo dela, lá em 2016, né? Enfim, ela estava resfriada, acabou saindo Bessias, e tá aí o Bessias, novo
editor da República. Ótimo título que a gente deu nessa nota, né? Em primeiro ato, o novo advogado-geral da União criou a Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia para combater fake news. Então, olha que interessante, né? Lá atrás, em 2003, um dos grandes cavalos de batalha do PT foi a criação de um Conselho Nacional de Jornalismo. Esse Conselho Nacional de Jornalismo seria um órgão que ia ler manchetes, reportagens e falar tá bom ou não tá bom. Não era isso, Duda? Era essa a ideia, certo? Controlar o noticiário. Controlar o noticiário. Agora, isso era a proposta que ficava sob a SECOM, Secretaria de Comunicação Social. Paulo Pimenta não está falando disso, mas eis que surge o papo das fake news em um outro órgão, né? Advocacia Geral da União. E o que significa controlar fake news? Como é que o governo controla fake news? Por meio do advogado que representa a União em ações na justiça. O governo agora vai começar a processar jornais por supostamente ter por ter publicado que eles julgam que seja fake news. É uma história mal contada. O que você achou disso, Duda? Eu estava dando uma olhada no decreto, que é o decreto 11.328, do dia 1º de janeiro, e ele fala, então, o que vai caber à Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia. E no artigo 47, inciso 2, diz o seguinte: representar a União em demandas e procedimentos para resposta e enfrentamento à desinformação sobre políticas públicas. Ou seja, a gente está saindo do Brasil e caindo direto na Rússia do Putin, né? Em que ninguém, ou na Venezuela do Maduro, em que qualquer informação que seja considerada como desinformação sobre política pública, então você vai lá e critica, um jornalista critica uma política do governo que está dando errado, mostra lá que a coisa é um fracasso, que foi mal planejada, você pode ter o advogado da União processando você. Então, o que eu acho disso é que o objetivo do PT, no primeiro, é realmente iniciar esses processos contra os jornalistas e, no segundo momento, promover a autocensura. O PT quer constranger os jornalistas para fazer com que eles não critiquem as políticas do próximo governo, desse governo. Wilson, vamos voltar com o Wilson lá em Brasília, né? Então, é muito peculiar, eu vou usar a palavra de novo, né? O PT parece que quis dar um drible, né, Wilson? Ele tirou uma pauta que foi muito ruim e que criou muita resistência ao governo do Lula lá atrás, do lugar onde era esperado que ela aparecesse, SECOM. E, no entanto, a pauta volta num lugar inesperado, né? Num lugar em que ninguém imaginaria que controle de informação ia surgir. A Advocacia Geral da União. É um órgão que está ali na Constituição, com a função de representar a União, sobretudo em ações judiciais. E então você só pode imaginar que vai ser por meio do braço da justiça que o PT vai tentar controlar. Será que vai ter uma ação casada com STF? Como é que você imagina que isso possa acontecer, Wilson? Não, basicamente é o seguinte, né, o Grebe? Eu acho que a gente tem que utilizar basicamente como jurisprudência o Randolph Rodrigues, né, que se transformou aí num personagem importante durante o governo Jair Bolsonaro, no momento em que ele ajuizou né, várias ações de interesse da oposição, né? Então, o Randolph, ele fez esse trabalho, né? Agora, com essa função específica da AGU, né, o nosso Bessias, né, nosso editor-geral da República, né, o novo editor-geral da República, ele vai tentar trabalhar caso a caso e, dependendo do caso, você pode caminhar esse expediente, se tem envolvimento com o parlamentar ou não, diretamente para o Supremo Tribunal Federal, nas mãos do Alexandre de Moraes, né? O fato, Graeb, é que
é que essa medida, né, esse órgão dentro da AGU, né, ele acaba tomando contornos, né, do que eu acho que você vai lembrar bem, né, você que é um cara que estuda muito, né, estuda muito mais do que eu, você vai lembrar ali do Ministério da Verdade, né, do livro 1984, né, de George Orwell, né? Então, a AGU acabou criando ali um órgão que vai funcionar quase como um Ministério da Verdade, né, para definir o que é fake news, o que não é fake news e tal. É aquilo, né, Graeb, existe um princípio no direito norte-americano, né, chamado, né, hard cases make bad law, né, quer dizer, casos complicados, difíceis, né, entruncados, né, criam legislações ruins, né, ou pelo menos soluções jurídicas ruins, né. Essa aí é um clássico, é uma clássica solução jurídica ruim, né, para um problema que já vem assolando a democracia, não só brasileira, né, como internacional, né. Infelizmente, as grandes democracias não conseguiram ainda estabelecer ferramentas eficazes, né, para você trabalhar com essa questão da notícia falsa, né, ou da desinformação, né. Porque, infelizmente, tem um público que demanda isso, né, tem um público que gosta de notícia falsa, né, tem um público que se alimenta disso, né, Grebe? Quer dizer, a notícia falsa ela só existe porque existe pessoas que consomem, né? Ontem nós mostramos aqui no papo, sabe? Gente no quartel esperando que o Augusto Heleno puxasse uma espada, mesmo sem poder, né, sem o poder da caneta, e gente na porta do quartel esperando ainda 72 horas por uma providência divina, sabe? Se informando por um maluco qualquer pelo Instagram, pelo É muito WhatsApp, legal, sabe? né? Que a história vai se atualizando, né? Então, primeiro ia acontecer antes da posse. Daí, quando o Jair Bolsonaro se mandou lá para Orlando, né? Imediatamente surgiu uma nova explicação. Não, ele foi para os Estados Unidos para o Lula poder tomar posse, configurar um crime imaginário, não existe, né? De crime de lesa pátria, e daí sim, os militares vão sair. Esperem 72 horas, no máximo. E quando vencerem as 72 horas, eu aposto, né, Duda, né, que vai surgir alguma outra fantasia para as próximas 782 horas, sei lá eu quantas, né? Enfim. Wilson, vamos Grebe, passar... Só para fechar, eu tenho uma nova teoria aqui, tá? Deixa eu compartilhar aqui com o chat. Olha, gente, olha, podem espalhar isso no grupo de Zap, tá? Quem assumiu no último domingo foi um clone do Lula. Aquilo ali foi tudo uma situação orquestrada, tá? O general Augusto Heleno já está ali organizando, confabulando com ele, com o próprio Jair Bolsonaro. Era necessário que o Lula tomasse posse, esse clone do Lula, né, tomasse posse, para que, enfim, para que o PT cometesse um próprio erro, e os militares já estão ali prontos para tomar o poder central no próximo final de semana. Não perca as esperanças. Wilson, só comentar uma coisinha que você falou, é muito difícil, né, realmente, ter uma régua que possa dizer o que é fake news e o que não é fake news, né? As grandes democracias do mundo conseguem, não dá para resolver isso, solucionar o problema, não existe uma bala de prata. Mas o que as grandes democracias do mundo adotaram foi, de certa forma, deixar um pouco esse ambiente livre para que vários veículos, canais, possam publicar as matérias e deixar que o próprio público decida acompanhar qual que eles entendem que é o melhor, mais confiável. E aí você tem uma competição no mercado, onde sobrevivem mais aqueles veículos que são mais fiéis, fazem um trabalho melhor, né? É o trabalho que a gente está fazendo aqui, de ser transparente, honesto, independente, e que a gente conta, então, daí com o pessoal, com os espectadores que curtem, aí assinam a revista. Mas a maneira, muitas vezes, de lidar com a fake news não é você ter um ente que vai lá e dizer isso aqui é mentira, isso aqui é verdade. Porque é impossível fazer isso. Mas é um pouco, deixar um pouco, liberalizar um pouco e deixar que o próprio mercado aí acabe se regulando. E certamente não é um órgão do governo federal, né, que vai fazer essa função da melhor maneira, porque quando é o governo federal que começa a fazer isso, tem nome,
né, censura.